Bom dia a todos novamente. Vamos então começar a nossa chamada. Bernardo. Cadê o Bernardo? Ah, achei que você tinha saído para ir tomar café. Carolina. Christian. Presente. Cláudio. Presente, professor. Beleza. Enzo. Cadê o Enzo, meu Deus? Esther. Presente. Olá. Philip Rabbit. Opa, Gustavo Henrique. A gente é instruído, pessoal, a aguardar vocês manifestarem na chamada, tá bom? Para evitar aquele aluno espertalhão que entra na sala de aula e põe o mute, vai jogar jogo no computador, ou vai tomar café, vai deitar de novo. Então eu vejo que tem pessoas online, mas se não responde a chamada, é computada a falta, tá bom? Heloísa. João Vitor. João Vitor tá o recordista mundial de faltas aqui. Jonatas Caleb. Presente. Laiane. Lucas Fernandes. Lucas Henrique. Maria Eduarda. Mariane. Natan Gabriel. Natan Gabriel é outro que está faltando demais. Natan Garibaldi. O professor Natan Gabriel pediu para avisar que ele está entrando agora. Hã? O Natan Gabriel falou que ele está entrando agora. Só tá com problema no computador dele. Tá. O eu tô Garibaldi aqui, está aí? professor. O Garibaldi tá aqui, tá aqui. Beleza. Nicolas Presente, professor. Oberstoff. Pedro Eduardo. Cadê o Peter Edward? Não. Rafael Gonçalves. Também não. Sara. Muito bem. Quero parabenizar aqui, pessoal, vou olhar aqui na chamada, quem está acima de 90% da presença, tá bom? Então, ó, quero parabenizar aqui o Bernardo Henrique, 90%. O Claudão com 100%. Quem mais tem 100%? A Esther, 100%. Jonatas Caleb, 93%. Parabéns. Lucas Henrique, parabéns. Maria Eduarda, parabéns. Outro 100%. Mariane, parabéns. Natan Garibaldi, meu grande amigo, Gari, 93%, parabéns. E a Sara Tel, com 100% também. Então, parabéns para vocês, recordistas aí de frequência, de presença, tá bom?
Hoje, pessoal, antes da gente começar o nosso conteúdo aí, voltando ao capítulo 5, eu quero tratar com vocês duas coisitas, primeiramente. Então, a primeira coisita é fazer um devocional, que tem tempo, né, que a gente não faz, a gente está com a matéria tão corrida, tanto conteúdo, a nossa aula é apenas uma vez na semana, então a gente acaba no afã aí de ter o maior tempo possível para passar o conteúdo do material didático para vocês. A gente tem deixado um pouquinho essa questão do devocional, mas hoje eu gostaria de retomar isso com vocês, tá bom? E o devocional de hoje, ele vai estar lá no Antigo Testamento, no profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 5. Então, esse é o primeiro aspecto, antes da gente entrar na nossa matéria propriamente dita. E o segundo aspecto é falar do nosso trabalho, valendo 4 pontos, tá bom? Vou explicar certinho como vocês devem proceder e a forma de envio, tá? Vocês vão ter uma semana para produzir e me entregar esse trabalho. Então, primeiro, vamos ao nosso devocional, Zacarias, capítulo 4, versículo 6, na verdade. Capítulo 4, versículo 6. Está escrito o seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria compartilhar com vocês bem rapidinho o que este versículo, como este versículo tem feito sentido na minha vida. E ele tem feito sentido na minha vida ao entender que alguns objetivos na nossa vida, quando nós planejamos para alcançar algo, e este algo a gente coloca na presença de Deus, a gente entende que este algo é algo que honra a Deus, que agrada a Deus, e que, de alguma forma, está no centro da vontade de Deus para as nossas vidas, a gente começa, então, a querer batalhar para alcançar esses objetivos. Um desses objetivos que nós estamos tendo aí, que vocês estão tendo, é concluir, por exemplo, o ensino médio, é obter um bom processo educativo, uma boa aprendizagem, de modo que vocês consigam excelentes notas no Enem, quando vocês prestarem, que vocês tenham uma oportunidade de ampliar seus horizontes, ampliar a mentalidade de vocês, ter um pensamento mais crítico, mais reflexivo, mais maduro para a vida, né? E, então, este é o que eu entendo aí, um grande objetivo na vida de cada um de vocês, que, de alguma forma, está, assim, no centro da vontade de Deus para a vida de vocês. E é óbvio que cada um aqui, tem também objetivos peculiares, particulares, alguns ligados, sei lá, ao esporte, outros ligados à informática, ou qualquer outro sonho, outros ligados à academia, sei lá, alguém faz uma musculação, outros participam de um jogo online, outros gostam da área de tecnologia, enfim. Cada um tem algo, um objetivo a ser traçado. E ao batalharmos por esse objetivo, nós temos que sempre lembrar deste versículo, que o que nós alcançamos em Deus e o que Deus tem para fazer na nossa vida não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, aqui nós temos apresentado para a gente uma antítese, né? O objetivo aqui é demonstrar que é o Espírito de Deus que nos capacita, que nos dá condições para que a vontade do próprio Deus se complete em nossa vida. E às vezes a gente fica muito ansioso, muito angustiado, muito desesperado para ver as coisas de Deus acontecer na nossa vida, sendo que muitas vezes o que a gente precisa é apenas descansar, confiar em Deus, viver cada dia de uma vez, a cada dia basta o seu mal, de modo que a gente elimine a ansiedade da nossa vida e a gente então possa viver com esse entendimento. Deus está no controle da história, Deus está no controle da sua vida e Ele é quem cuida de você, tá bom? Então nós vamos fazer agora uma oração
e aí eu parto para a segunda parte introdutória aí da nossa aula, que é falar do nosso trabalho, tá bom? Então vamos orar. Seu Deus, eu quero te agradecer por essa manhã, por essa sexta-feira, por esse contato aqui que a gente está tendo na nossa aula, com esses alunos tão queridos, Pai, que eu gosto tanto. Deus, que o Senhor abençoe muito a vida de cada um deles, Pai, abençoe os sonhos, os planos, os objetivos, a caminhada que o Senhor tem colocado cada um deles para trilhar. Que o Senhor derrame graça, bondade, Pai, e que eles sejam pessoas cada vez melhores, entendendo que não é por força, nem por violência, nem por nenhuma obsessão que eles vão alcançar qualquer objetivo na vida, mas pela capacitação que o Teu Espírito dá a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quem pode dizer um amém aí no chat? O Lucas já colocou. Amém, professor. Amém, pessoal. Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? Bom, então a segunda parte agora é a gente falar do nosso trabalho, né? Então, amém, Mariane, Jonas, Cláudio, Esther, Deus nos abençoe, né? Pessoal, o nosso trabalho é o seguinte, eu quero enfatizar nessa última parte aí do nosso estudo, de fato, essa nossa perspectiva aí da filosofia medieval, tá bom? O que acontece, pessoal? No nosso conteúdo aqui da segunda parte, né, do nosso segundo material didático, que vai a partir do capítulo 5, o objetivo é a gente sintetizar alguns pontos que vão ser tratados mais profundamente no ano que vem. Então, o grande objetivo deste ano de estudo com vocês é, de fato, a gente abordar a filosofia antiga e a filosofia medieval, e que nós já fizemos até aqui, né? Encerramos há poucas aulas passadas o estudo da filosofia medieval e fizemos também aquele pequeno trabalho ali, aquela atividade avaliativa oral, em que nós tratamos de outros expoentes da filosofia medieval e que, até por questão de tempo mesmo, de seleção de conteúdo, não é tratado no nosso material didático, de modo que não está presente no nosso cronograma formal de aulas expositivas mesmo, que a gente vai trazendo para vocês e complementando. Contudo, eram filósofos que a gente reputava importante que vocês ao menos conhecessem, tivessem alguma noção da existência desses personagens, né? E aí eu entendo que o trabalho foi bem satisfatório nesse sentido aí, vocês puderam fazer pequenas pesquisas ligadas a esses filósofos e depois vocês puderam desenvolver também a questão do... um segundo aqui. Ótimo. Então, tive um probleminha aqui. Isso, então vocês puderam então desenvolver o pensamento aí do filósofo bem brevemente, né, do que vocês estudaram, e depois puderam ouvir também a pesquisa rapidinha aí dos outros colegas, né? Então a gente fecha com essa questão, tá bom? Uma outra consideração, então, agora, para a gente poder avançar aí mesmo, né? Espera aí que eu estou abrindo aqui o... Ótimo. Para a gente avançar, como eu disse para vocês, seguindo a história da filosofia, eu queria que a gente fizesse um trabalhinho pesquisando um pouquinho mais a fundo o pensamento de Santo Agostinho. Então, é um filósofo fundamental para a história da filosofia,
e é um filósofo central para esse fechamento aí que nós vamos promover no estudo da filosofia medieval. Então, o trabalho, valendo 4 pontos, tá bom, pessoal? Ele vai seguir muito aquela lógica dos outros trabalhos que vocês já fizeram e já me apresentaram muito bem. Vocês vão fazer um texto dissertativo de, no mínimo, 20 linhas, no caderno de vocês, tá bom? Então, eu quero manuscrito no caderno de vocês, tratando da filosofia de Santo Agostinho. 20 linhas, pessoal, é o mínimo do mínimo. Eu acredito que um bom texto dissertativo vai, inclusive, ultrapassar essas 20 linhas. Então, eu vou colocar aqui no chat, né, a descrição certinha do nosso trabalho, e ele, aqui, ó, trabalho de filosofia Santo Agostinho. O trabalho é um texto dissertativo, de no mínimo 20 linhas, tratando os seguintes temas. Então, vamos lá. Breve biografia. Eu quero que vocês tratem também a relação entre liberdade e livre-arbítrio, central. O problema do mal. E 4, a teoria da iluminação divina. Ok? Então, os 4 aspectos aqui, eu vou publicar agora aqui no chat. É o trabalhinho individual, bem tranquilo, pessoal, né? 20 linhas, vocês vão dar conta de fazer, né? Obviamente, você vai tratar cada um desses aspectos aqui brevemente, num breve parágrafo, né? Com poucas linhas, mas de modo que você tenha uma visão ampla de alguns pontos centrais da filosofia do Santo Agostinho, tá bom? Então, está publicado aí, Trabalho de Filosofia, Santo Agostinho, texto dissertativo, de no mínimo 20 linhas, tratando dos seguintes temas: breve biografia, liberdade e livre-arbítrio, problema do mal e teoria da iluminação divina. O Cláudio já falou que já mandou no grupo de WhatsApp, ótimo. Lembrando que o prazo é até sexta-feira da semana que vem, tá bom, pessoal? Então, vocês vão ter aí uma semana. Aliás, eu posso fazer o seguinte, eu posso estender esse prazo para daí 2 semanas e a gente incluir também o trabalho de sociologia. Pode ser, pessoal? O que vocês acham? Daí a gente, deixa eu olhar aqui certinho, eu mudo lá no cronograma. Hoje são 30 de outubro. Semana que vem, 6. Na outra, 13 de novembro. 13 de novembro, nós vamos entregar, então, os 2 trabalhos. Ah, tá. A Esther está falando que tem muitos trabalhos, né? Tem muitos trabalhos. Então, vocês preferem para quando, então? 2 semanas é pouco? Podemos, então, colocar dia 13 de novembro, dia 13 de novembro para o de filosofia e o dia... Deixa eu ver aqui. Para não se estender demais, deixa eu...
E aí eu dou mais uma semana para o de sociologia, tá bom? Então eu coloco, deixa eu até, já estou registrando aqui na minha agenda, daí fica 20 de novembro, entrega trabalhos sociologia. E aí dia 13, curiosamente, dia 13 de novembro é o dia do aniversário de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho nasceu no dia 13 de novembro do ano do ano 354, se não me falha de memória, dia 13 de novembro. Nós vamos entregar o trabalho no dia do aniversário dele. Então, homenageiem fazendo um bom trabalho. Então, deixa eu registrar aqui, ó. Trabalhos, aliás, entrega dos trabalhos de filosofia. Pode ser, pessoal, é o máximo que eu consigo estender em termos de prazo aí para vocês, tá bom? Combinado, pessoal? Me mandem um ok aí, com a anuência de vocês, concordando dessa forma. Então, ó, dia 13/9, trabalho de filosofia, e o outro ficou para o dia... Para o dia 20, né? Isso. Dia 20. E dia 20/9, trabalho de sociologia. Fechado, pessoal? Vocês estão? Terminando de cadastrar aqui as informações. A Esther está perguntando aqui no chat, tem que seguir exatamente os pontos abordados pelo livro? Não. Ou eu preciso abranger tudo que ele fala? Não. Você precisa focar nos tópicos que eu trouxe aqui. Né? Breve biografia, liberdade e livre-arbítrio, problema do mal, teoria da iluminação. Você pode usar o livro como fonte, porque trata desses aspectos, ou você pode pesquisar outras fontes também na internet. O importante é que é uma dissertação, e como dissertação, ela precisa ser escrita nas suas palavras. Então, você vai pesquisar, vai entender o que está sendo colocado ali e vai traduzir aquilo em forma de texto com as suas palavras. Isso é fundamental, pessoal, porque meramente copiar algum texto da internet ou qualquer coisa afim não gera o efeito que eu preciso que tenha com a produção desse trabalho aí para vocês, tá bom? Isso, aí pode usar o livro, Esther, se você quiser. O livro é um resumo muito bom dessas informações. Você pode também avançar um pouquinho na sua pesquisa e uma rápida levantamento na internet, você consegue captar essas informações aqui que eu trouxe como tópicos para o texto dissertativo. Bom, pessoal, vamos lá então. Nós temos ainda alguns minutos e eu preciso, com esses minutos, iniciar de fato a nossa aula expositiva de hoje. Pessoal, como eu disse para vocês, nós estamos no capítulo 5, e nesse capítulo 5, o que acontece? Nós estamos dando início, então, à filosofia moderna. Uma coisa fundamental que vocês têm que ter claro na mente de vocês é a divisão histórica da filosofia, né? Então, nós temos especificamente o período antigo,
o período medieval, o período moderno e o período contemporâneo. Então, são 4 grandes períodos históricos. E entender a divisão desses períodos ajuda muito a gente localizar o filósofo dentro do contexto histórico que ele se insere. Então, nós já passamos pelo período antigo, né, que vai até a queda do Império Romano Ocidental, é uma divisão, é um marco histórico para fins didáticos aí de divisão, né? Então, o período antigo, ele caminha até o século IV, né, o século V, e a partir do século V nós iniciamos a chamada Idade Média. A Idade Média, por sua vez, vai até o século XV, então um período de 1000 anos, muita história ali, e essa transição é marcada historicamente pela queda do Império Romano do Oriente, ou chamado também Império Bizantino, que ocorre no século XV, no ano 1453. Então, a partir disso, a gente já inicia o estudo do período moderno, que é o que nós estamos começando aqui. Não é isso? No período antigo, nós vimos especificamente a filosofia grega, né? Período antigo, normalmente, filosofia grega. No período medieval, nós estudamos principalmente a filosofia cristã, com 2 grandes autores, né? O Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. E agora entramos na modernidade, que existem 2 grandes movimentos que influenciam bastante a filosofia, que é o Renascimento, já no início da modernidade, e avançando século XVIII especificamente, o Iluminismo. Então, Renascimento e Iluminismo, 2 pontos fundamentais neste âmbito aqui que nós estamos tratando, que é a filosofia moderna. É importante, pessoal, que vocês tenham essa linha do tempo formada na cabeça de vocês. Eu me lembro que na nossa primeira aula, eu fiz no caderno de vocês uma linha do tempo com essa divisão aí histórica, né? O ano 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, o ano 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, o ano 1789, com o surgimento da Revolução Francesa, e aí a transição do período moderno para o período contemporâneo. Tá ok, pessoal? Esses 4 grandes marcos é que dividem a história da filosofia e dividem onde os nossos filósofos se encontram no seu contexto histórico, cultural e intelectual. Tá bom? Então, em aulas passadas, nós tratamos do primeiro grande aspecto, aí, o primeiro grande movimento do período moderno, que foi justamente o Renascimento, e hoje nós vamos abordar brevemente o segundo grande movimento, que é o Iluminismo. Eu falo brevemente, pessoal, por 2 aspectos. Primeiro, porque Iluminismo já é um conteúdo bastante tratado na disciplina que vocês têm de história propriamente dito, né? Eu tenho certeza que falar de Iluminismo aqui para vocês é uma palavrinha que, obviamente, vocês já ouviram falar, né? Vocês já estudaram. E por isso, então, a necessidade de uma abreviação nessa explicação. A segundo grande aspecto é porque, como eu disse, são questões que vão ser tratadas de modo mais aprofundado no ano que vem com vocês, tá bom? Então, dito isso, nós podemos ir à página 9 do nosso material didático, da nossa apostila, e que na página 9 inicia-se exatamente o tópico tratando do iluminismo. Pessoal, essa palavra iluminismo também pode ser traduzida por esclarecimento, é uma visão de que a razão humana, essa faculdade humana do raciocínio,
da lógica, né, dos processos de conclusões lógicas, de afirmações científicas, de afirmações de cunho racional, elas lançam luz à história humana, à vida humana. Então, por isso o termo iluminismo, né, é a primazia da razão. A razão agora ia lançar o ser humano à sua verdadeira maturidade, à sua compreensão de todas as suas potencialidades. O ser humano agora poderia, pelo uso da sua razão, se autoconstituir, se autodefinir, e não precisaria necessariamente de estar, vamos dizer assim, ser conduzido por meros dogmas ou imposições de qualquer natureza, sejam imposições religiosas, ou sejam posições de mera tradição, de mero costume, mas o ser humano agora, no iluminismo, há essa descoberta da capacidade racional do ser humano, e isso é colocado num alto valor, de modo que nós temos, então, no iluminismo, a primazia da razão. Lembre sempre desse termo quando nós tratamos de iluminismo. E filósofos posteriores vão dizer que agora, com a ênfase na razão, haveria, então, uma luz que iluminaria aquele período que ficou para trás, né? Por isso que, erroneamente, muitos historiadores, ou existe na linguagem até popular também, a referência de chamar a Idade Média de Idade das Trevas, e acaba se fazendo, então, essa oposição, né, dos dois períodos. Olha, a Idade Média, a Idade das Trevas, mas agora, na Idade Moderna, com o Iluminismo, né, nós temos o século das luzes, nós temos a iluminação da razão, nós temos a maturidade do ser humano, que não está mais escravo, vinculado a nenhuma espécie de dogma religioso, mas agora, pelo próprio exercício da sua razão, ele é capaz de se autoconstituir, de tirar conclusões por si mesmo e não ficar dependendo do que os outros digam a ele. Então, veja que é uma visão, pessoal, historicamente equivocada, é óbvio, né? Nós vimos, ao estudarmos Idade Média, que houveram muitas coisas positivas neste período. Um exemplo que nós podemos trazer é o surgimento das universidades. Nós vimos o grande desenvolvimento, nós vimos que muitas ideias, né, com o nosso trabalhinho, que vão ser aprofundadas justamente no período moderno, elas surgiram, elas germinaram no período medieval com aqueles filósofos que nós vimos, né? Guilherme de Ockham, Duns Scoto Erígena. Então, foram pensadores medievais e que, de alguma forma, já traziam elementos que vieram a gerar a modernidade, o Renascimento e todo esse período que nós estamos vendo aqui. Então, falar de uma idade das trevas e na modernidade uma idade das luzes é, sem dúvida, uma visão equivocada, tá bom? É importante que vocês entendam que isso existe na linguagem, mas que vocês tenham a capacidade crítica de avaliar, julgar e questionar esse tipo de pensamento, esse tipo de modelo. Então, o iluminismo, nós vamos ver que, longe de ser um período de pura luz, também teve erros, também teve equívocos, né? Essa ideia de colocar o ser humano num pedestal extremamente elevado acabou gerando uma certa arrogância de alguns pensadores, né? E essa arrogância do racionalismo excessivo levou posteriormente a problemas, né? E nós vimos isso especialmente no campo da política.
em que essa ênfase racional decisiva da razão acabou ocasionando regimes totalitários de governo, e gerou guerras, e gerou vários pontos negativos. Então, falar dessa primazia da razão coloca o ser humano numa condição de autossuficiência, uma condição de uma soberba existencial que promove também perigos, tá bom? Então, cuidado aí com esse aspecto. Avançando aqui, então, a partir da próxima página, nós vamos começar de uma forma bem reduzida, como eu disse para vocês, com finalidade sintética, né, de fazer uma síntese, um resumo. Nós vamos tratar de um aspecto fundamental da filosofia moderna, agora que nós já entendemos aspectos ligados ao Renascimento e aspectos ligados ao Iluminismo. Nós vamos agora, de fato, entrar numa área da filosofia moderna, que é a filosofia política, tá bom? E aí, com isso, nós vamos ver Maquiavel e, posteriormente, vamos ver os contratualistas, tá bom? Mas isso já vai ser assunto para a nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido aí essa primeira abordagem, né? A primeira aproximação de algumas características do iluminismo, lembrando sempre de considerar essa ênfase que o iluminismo dava à capacidade racional do ser humano. E essa capacidade racional que já havia sendo evidenciada no Renascimento, no iluminismo, ela ganha uma primazia, um patamar extremamente elevado, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela paciência de vocês, pela atenção, e nos vemos hoje ainda na aula de Sociologia, tá bom? Um abração para todo mundo, fiquem com Deus. Beleza, professor, falou. Até daqui a pouco. Com Deus, professor. Com Deus. Alô, professor. Falou, valeu.